depois do Ozempic e do Mounjaro, existe um terceiro nome agora em alta nas pesquisas sobre medicamentos para emagrecer. O nome dele é Retatrutida. Só que esse tem um pormenor muito grande e uma diferença muito grande dos anteriores. E eu não vejo ninguém aqui na internet que já fez vídeo de Retatrutida falando que é o fato da Retatrutida ainda não ser um medicamento, é uma substância em fase de teste. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar as diferenças de mecanismos de ação, né, de Ozempic, Mounjaro e Retatrutida, mostrar por que, o que são cada uma delas e o porquê que tem resultados tão diferentes com relação à perda de peso. Eu vou mostrar também aqui para vocês o último estudo que a Lilly acabou de lançar sobre Retatrutida e mostrar os caminhos até que essa medicação vire de fato uma medicação legalizada, tanto no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Mas, como no vídeo passado, esse vídeo não vai ser um vídeo onde eu vou dizer quais são as indicações, quais são as doses, porque esse não é o objetivo do vídeo. Se você quer emagrecer, você tem que procurar ajuda do seu médico, porque somente ele pode te dar indicação e prescrição sobre, dessas medicações. Ou seja, quem vai fazer o melhor tratamento para você, individualizado, é o seu médico. Então procure um médico caso você queira emagrecer utilizando qualquer uma dessas substâncias. Bom, para a gente entender um pouquinho por que a Retatrutida está sendo mencionada como próximo passo, próximo nível, emagrecimento mais eficiente, você precisa lembrar um pouquinho do mecanismo de ação do Ozempic e do Mounjaro. Mas eu não vou fazer aqui nesse vídeo uma análise completa do Ozempic e do Mounjaro, porque eu fiz isso no vídeo passado. Então, se você quiser, eu vou deixar um card aqui no vídeo, vou deixar a indicação também no final do vídeo para você ver o vídeo do Mounjaro que eu lancei na semana passada. Mas, bem simplificado, o Ozempic, que é a primeira geração de medicamentos para emagrecer dessa nova era, o Ozempic ele atua em uma via metabólica, de primeira geração. Já o Mounjaro de segunda geração, ele atua em duas vias metabólicas, ou seja, ele é mais eficaz justamente por inibir duas vias metabólicas. Já a Retatrutida está sendo chamada de triplo agonista. Por quê? Porque ela atua em três vias. Ela vai atuar exatamente igual o Mounjaro no GLP-1 e GIP, como agonista de GLP-1 e GIP, mas ela também vai estimular o receptor de glucagon, ou seja, ela vai inibir duas vias e vai estimular outra via. E essa via receptor de glucagon é muito importante na perda de peso. Por quê? Porque é o glucagon que vai influenciar no aumento do gasto energético do seu corpo, ou seja, você vai estar reduzindo a quantidade de alimentos que você faz durante o dia e, ao mesmo tempo, o corpo vai estar gastando mais energia. Ou seja, esse é um dos melhores cenários que se pode ter quando você está tentando eliminar a obesidade. Bom, essa combinação desses três fatores, desses três mecanismos, vai aumentar a saciedade, vai aumentar a sensibilidade à insulina e vai aumentar o gasto energético. E isso já explica o porquê que os resultados da Retatrutida são melhores do que o Ozempic, são melhores do que o Mounjaro, justamente por essa parte do receptor de glucagon, que vai potencializar aí as perdas de peso. Com isso, eu fiz essa imagem que eu vou mostrar para vocês, essa imagem daqui, onde eu mostro exatamente como é o funcionamento de cada uma dessas substâncias. Como eu falei, isso daqui tá resumido, o vídeo completo vai estar a informação completa está no último vídeo. Bom, nessa imagem já podemos ver aqui o Ozempic como agonista de GLP-1, onde no pâncreas vai reduzir a resistência à insulina, ou seja, ele melhora a insulina, ele vai reduzir ali o glucagon. No cérebro, ele vai estimular a saciedade, reduzindo a fome e vai diminuir também o esvaziamento gástrico. Esse é o funcionamento do Ozempic. Podemos ver aqui, eu coloquei como
mais fraco de todos. Já em termos de potência, o médio seria o Mounjaro, onde ele é agonista de GLP-1 e GIP, e os seus receptores vão estar exatamente nos mesmos lugares que o do Mounjaro, só que você pode ver que ele vai melhorar ainda mais a insulina, vai continuar reduzindo o glucagon na mesma, ele vai aumentar ainda mais a saciedade, vai reduzir a fome, vai diminuir ainda mais o esvaziamento gástrico. Já a ritratrutida, né, agonista GLP-1, GIP e de receptor de glucagon, aonde aqui a gente modifica, né, tira dessa imagem o estômago, apesar do estômago também ser importante na ritratrutida, porque ele faz exatamente as mesmas funções do Mounjaro e do Ozempic, mas no cérebro ele aumenta mais ainda a saciedade, ele reduz mais ainda a fome, ele melhora a sensibilidade à insulina mais ainda, ele reduz mais o glucagon, ele aumenta, né, esse receptor de glucagon vai aumentar a queima de gordura no fígado e o gasto energético de modo geral. Ou seja, coloquei ele aqui como o mais potente justamente porque ele é, de fato, o mais potente. Então, a lógica da evolução dessas medicações voltadas ao emagrecimento é justamente pegar o que foi bem feito no passado, né, no passado muito recente, que é o Ozempic, Mounjaro e agora a ritratrutida, pegar esses exemplos e acrescentar mais uma via de inibição. Com isso, a gente reduz as doses e aumenta, potencializa os resultados. Então, provavelmente nos próximos anos, provavelmente veremos substâncias que inibem mais vias metabólicas, né, ou são agonistas de mais vias metabólicas, justamente porque vão ser de tratamentos mais rápidos, mais eficazes, e é uma zona que está dando muito dinheiro, então os laboratórios certamente vão estudar tudo isso. E já estão estudando, inclusive já estão estudando. Bom, mas agora vamos para os resultados do estudo divulgado pela Lilly agora em maio de 2026, ou seja, agora, né? Ontem praticamente, né? Estamos em agosto, os resultados foram divulgados em maio e o estudo é o TRIUMPH-1. E vamos aos números aqui do estudo, né? O estudo contou com 2.300 participantes de forma randomizada, duplo cego, com controle por placebo, né? Vamos deixar mais fácil para todos entenderem. O estudo randomizado significa que foi feito, né, os participantes foram distribuídos de modo aleatório. Duplo cego significa que o paciente e o pesquisador que está aplicando a medicação não sabem se estão aplicando a medicação ou placebo. E o fato de ter usado controle por placebo significa o quê? Que não foi utilizado outra medicação como placebo, né? Foi utilizado algo que é inativo, né? Que não ia interferir no cálculo dos estudos. Esse é o padrão ouro para a pesquisa clínica científica. E dentre esses 2.300 participantes, na dose máxima utilizada, que foram de 12 miligramas, ou seja, menos do que o Mounjaro, nessa dose de 12 miligramas, houve uma perda média de peso de 28,3% em 80 semanas. 80 semanas foi o tempo do estudo, né, o que equivale a 1 ano e 6 meses mais ou menos. Desses 28,3%, né, segundo o próprio estudo, isso teve equivalência mais ou menos de 32 quilos, ou seja, mais para a gente identificar o padrão dos pacientes que foram utilizados no estudo. Já outro grupo, que utilizou 9 miligramas da ritratrutida, teve uma perda média de 25,9% de peso, também nas 80 semanas. Já mais um grupo que testou a medicação com 4 miligramas semanais, teve uma perda média de peso de 19% do peso corporal. Já no grupo placebo, houve uma perda média de 2,2%, ou seja, realmente, comparando ao placebo, o uso da ritratrutida é muito bom. Em uma extensão desse estudo, alguns pacientes continuaram até 104 semanas.
ou seja, 2 anos. E esses pacientes chegaram a uma perda acumulada de peso de 30,3% do seu peso corporal. E esse número é muito importante, 30,3%. Por que é importante? Porque esse é um número associado historicamente à cirurgia bariátrica, ou seja, um medicamento que provoca exatamente a mesma perda de peso de uma cirurgia bariátrica, só que muito menos invasivo do que uma cirurgia bariátrica. Ou seja, já estamos começando a ver aqui pelos estudos qual vai ser o grupo que a empresa quer atingir. É justamente reduzir as cirurgias, reduz muito o risco da saúde pública, né, e passa a utilizar uma medicação que depois de um tempo você vai estar com o peso equivalente de uma cirurgia bariátrica sem ter passado por um processo de cirurgia bariátrica. E o último resultado aqui do estudo foi que quase 45% dos pacientes tiveram uma perda superior a 30% do peso corporal. Ou seja, isso daqui também é muito bom. Mas aqui o estudo não diferenciou se esses 45%, se dentro desses 45% tiveram as pessoas das 104 semanas ou só das 80 semanas, mas isso é irrelevante, por enquanto é irrelevante. Bom, eu fiz essa imagem aqui também para a gente diferenciar. Cadê essa imagem? Aqui, pronto. Eu fiz essa imagem para a gente diferenciar os estudos que já foram realizados. Né, o estudo do Ozempic Wegovy, foi um estudo de 68 semanas, onde a perda de peso média foi de 15%. Já o Mounjaro, utilizando a dose máxima, né, de 15 miligramas, nesse estudo de 72 semanas houve uma perda média de 21% do peso. E esse último estudo, né, da Retatrutida, esse último estudo são 80 semanas, é um pouquinho mais longo, usou a dose máxima de 12 miligramas e houve uma perda média de 28,3%. Ou seja, a gente vê que há uma diferença, né, entre as medicações, né? A diferença, a gente consegue ver aqui a diferença de cada um. Entretanto, um estudo relacionando as 3 substâncias ainda não foi feito porque a Retatrutida ainda não virou um medicamento. Então, como ela ainda não virou um medicamento, ela ainda não teve um estudo clínico abordando as 3, mas já houve um estudo chamado SUMMIT 5, que fez a comparação entre Ozempic e Mounjaro. E nesse estudo, obviamente, comprovou que o Mounjaro teve mais eficácia, mais resultado do que o Ozempic. E esse tipo de estudo é muito importante no pós-registro, né, da medicação, porque justamente ele vai comparar os mesmos grupos de pessoas. Ou seja, o mesmo grupo de pessoas vai utilizar as 3 medicações, não no mesmo período, mas em períodos separados, justamente para ver como que o corpo ele se comporta. Então, esse estudo posterior vai ser o estudo principal, né, sobre comparando as 3 canetas, né, as 3 substâncias. E a coisa mais importante aqui desse vídeo, uma das mais importantes desse vídeo, é justamente falar em qual fase a medicação está. E esse último estudo que a Lilly divulgou agora em maio foi um estudo de 3ª fase, aonde foi a última fase antes de pedir o registro em alguma agência regulatória. Ou seja, a partir desse estudo agora, a Lilly pode dar entrada na documentação para começar a ter o uso comercial dessa medicação. Mas isso demora um tempo. Semana passada a Lilly deu entrada na Anvisa. A Anvisa vai analisar as 3 fases de estudo, a fase 1, fase 2 e fase 3, e a Anvisa vai decidir se dá o registro, se não dá o registro, e depois de ter o registro, a Lilly já pode ter começado a fazer a produção, mas ela pode não ter começado a fazer a produção. Ou seja, se ela não começar a fazer a produção, ela já pode ter o registro, mas ainda demorar a chegar nas farmácias a medicação. E quando chegar nas farmácias a medicação, ela vai precisar de receita conforme o Mounjaro e o Ozempic. Então ainda vai demorar um bom tempo
né? Pelo menos aí 1 ano para que essa medicação esteja sendo comercializada. E o gancho que me deu para fazer esse vídeo foi uma reportagem que eu vou deixar também aqui, do Globo.com, reportagem do dia 27/7, ou seja, semana passada, aonde, quando eu vi essa reportagem, me deu vontade de gravar esse vídeo. Eu já tinha gravado do Ozempic e do Mounjaro, não ia gravar o da Retratrutide justamente por estar em fase de estudo ainda, no ser uma medicação. Entretanto, me chamou a atenção na reportagem feita pelo Reinaldo Júnior e Beatriz Pataro, né, no Globo.com, aonde a apreensão de medicamentos emagrecedores saltaram em 2026 e superam o total de 2025. Bom, segundo a Polícia Federal, foram apreendidas até junho deste ano, estamos em agosto, 165.589 emagrecedores, sejam eles canetas, ampolas ou frascos. No ano passado, o ano passado inteiro, de janeiro a dezembro, foram apreendidos 60.865 destes mesmos produtos, ou seja, uma alta de 172%, segundo esse levantamento inédito da Polícia Federal. Ou seja, já estamos em 172% do ano passado, sendo que esse estudo libera essa apreensão foi até junho. Ou seja, vamos estipular quanto que vai ser em dezembro. É algo absurdo, algo absurdo. Bom, o pico de apreensão deste ano foi em maio, onde um total de 51.582 unidades foram apreendidas. Aí a reportagem agora vai falar aqui sobre os estados e os níveis de apreensão em cada estado. Houve estado que aumentou demais a apreensão esse ano, comparado ao ano passado, mas esse nem é o foco aqui do vídeo ou da reportagem. O caso é justamente o fato do contrabando de medicamentos ou de substâncias, na realidade nem são medicamentos, são substâncias, principalmente a Retratrutida, que ainda é uma substância que está sendo estudada, e outro caso, não tem como saber se o que eles estão vendendo como Retratrutida é Retratrutida, porque só a Lilly tem a substância. Ou seja, até mesmo na apreensão, os peritos não conseguem analisar se é Retratrutida, porque não temos o padrão ouro. O padrão ouro seria a medicação comercializada, ainda não é medicação comercializada. Então não há nem como comparar para saber se o que estão vendendo é uma falsificação de fato da Retratrutida ou se é um placebo do qual eles estão ganhando muito dinheiro. Ou seja, qualquer fato, eles estão cometendo crime. Para mim, esse foi o estopim, porque se estão vendendo tanta medicação, se estão apreendendo tanta substância, é porque tem um público que quer comprar. E isso, para mim, é o mais grave, né? São as pessoas que querem comprar de modo ilegal e não querem passar por uma orientação médica. Para mim, esse é o ponto principal aqui dessa apreensão de medicamentos, de substâncias emagrecedores. Ou seja, a gente vê que é um público que quer muito consumir, só que é um público que parece que não tem o discernimento de ir no médico porque está injetando uma substância que você não sabe qual que é a substância que pode te matar. E isso para mim é incrível. Bom, e com essa reportagem, né, do Globo.com, que foi o que me motivou a gravar esse vídeo, eu faço aqui o apelo para vocês. Se vocês quiserem usar qualquer coisa para emagrecer, quiserem emagrecer de fato, às vezes nem quer utilizar essas substâncias, procure um médico, procure um profissional que vai te ajudar e vai fazer o melhor para o seu organismo, né, que vai te trazer saúde. Esse é o ponto principal de qualquer dieta, de qualquer método de emagrecimento, é você ter saúde, conquistar saúde. E se você ficou aqui até agora, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante. Se você estiver assistindo pela sua televisão, pegue seu celular e se inscreva aqui no canal. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as fontes das quais eu peguei as informações. Tá bem? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!